Na Bolsa Brasileira, as ações são negociadas basicamente de duas formas. A primeira é através do lote padrão, que é a negociação de um conjunto de 100 ações. Quando você for comprar ações de uma empresa, você vai comprar essas ações em múltiplos de 100, comprando um lote ou 2 lotes, e assim por diante. Vamos para um exemplo prático agora. Suponha que você decidiu comprar as ações ordinárias da Vale, que tem o código de negociação VALE3, pelo valor de R$ 65 cada uma. Isso significa que você precisa ter na conta da corretora pelo menos R$ 6.500 para efetuar a compra. Essa é a forma padrão através da qual quase todas as operações com ações são feitas. A segunda forma é operando no mercado fracionário. Nele, você consegue comprar uma única ação se você quiser, só que nesse mercado a liquidez costuma ser bem menor. E por isso, o preço que você vai conseguir na hora de comprar ou vender uma ação provavelmente vai ser bem diferente do preço do mercado padrão. A forma de comprar e vender as ações nos dois formatos é a mesma, o que muda é o código utilizado, que no caso do mercado fracionário será o código normal da ação acrescido da letra F, para indicar que você está operando no mercado fracionário. Mas a ação em si é a mesma. No caso do nosso exemplo, o código será VALE3F. Agora que você já conheceu os dois formatos de negociação, vamos falar sobre como operar na bolsa. Essas operações são feitas através das ordens de compra e venda de ações, e elas podem ser de 5 tipos. As ordens a mercado são aquelas que você envia através do seu home broker para serem executadas no valor que a ação estiver sendo negociada em tempo real. Ou seja, você topa pagar, se for uma ordem de compra, ou receber, se for uma ordem de venda, o valor que o mercado estiver disposto a negociar. O segundo tipo é a ordem limitada. Nela, você determina o valor que está disposto a pagar, se for uma ordem de compra, ou o valor que você estiver disposto a receber por ação, se for uma ordem de venda. Os 3 últimos tipos de ordens são muito utilizados por investidores que operam com frequência e que querem limitar os riscos das suas operações. Indo agora para o terceiro tipo de ordem, ela é chamada de ordem stop loss. Nela, você limita o seu prejuízo quando você já possui uma ação. Imagina que você comprou ações preferenciais da Petrobras com código de negociação PETR4 por R$ 35 e que você não topa correr o risco de um prejuízo superior a 10% nelas. Nesse caso, você envia uma ordem stop loss, que será executada automaticamente, mas só se o preço da ação atingir um valor igual ou inferior a R$ 31,50. Normalmente, o investidor emite essa ordem logo após a compra da ação. O quarto tipo de ordem é a chamada ordem stop gain. Essa ordem é exatamente o contrário da stop loss. Ela limita os ganhos do investidor. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas também é comum entre os investidores que operam com alta frequência, comprando e vendendo ações. Eles fazem isso para garantir um certo nível de lucro, conforme as estratégias definidas por eles. O quinto tipo é a ordem chamada ordem stop móvel. Essa é uma ordem stop loss especial. Nela, o valor do stop loss é ajustado automaticamente conforme o valor de ajuste definido pelo investidor. Ela é utilizada para maximizar os ganhos. Nessa ordem, o investidor define o preço de disparo da ordem, o preço limite, o início da movimentação dos valores da ordem e o ajuste dos preços. Por exemplo, depois de comprar uma ação por R$ 40, você envia uma ordem stop móvel com disparo em R$ 39,50, preço limite de R$ 39,40 e início da movimentação dos preços, que é chamado de função móvel, em R$ 40,10,
com um ajuste de 15 centavos. Também com relação a essas ordens, quando você for emitir as suas, você vai ver que no preenchimento delas você vai ter que definir outros parâmetros, como por exemplo, o prazo de validade que você quer que essas ordens tenham e a quantidade de ações que você quer negociar. Quando uma dessas ordens é enviada por um investidor e é executada, ou seja, quando a negociação entre um vendedor e um comprador acontece de fato, ocorrem dois processos que são a liquidação física e a liquidação financeira. Na liquidação física, acontece a transferência da propriedade do ativo, no caso a ação, do vendedor para o comprador. E na liquidação financeira, acontece o pagamento efetivamente pelo comprador e o subsequente recebimento do valor do ativo pelo vendedor. Nas operações do tipo buy and hold ou swing trade, as duas liquidações ocorrem em D+2. Isso quer dizer que elas acontecem após 2 dias úteis. E nas operações do tipo day trade, a liquidação física ocorre em D+0, ou seja, no mesmo dia, e a liquidação financeira ocorre em D+2. Agora, para finalizar, eu vou tratar de um mecanismo de proteção do mercado. Eu estou falando do Circuit Breaker. Ele é um dispositivo que interrompe todas as negociações por um determinado período. O Circuit Breaker é acionado quando o mercado entra em um processo de quedas muito acentuadas, num intervalo de tempo muito curto, como o que aconteceu no começo da pandemia, lá em 2020. Na nossa bolsa, a B3, ele é acionado por 30 minutos sempre que o Ibovespa atinge uma queda de 10%. Quando as negociações voltam após esse intervalo, se a queda continuar e chegar a 15%, a interrupção dessa vez vai ser de 1 hora. Até o próximo vídeo.